encontrar os irmãos, amém? Eu vim com muitas expectativas nessa manhã, estou muito feliz por estar aqui com essa igreja tão linda, gente. Vocês estão de parabéns, viu? Que igreja gostosa, povo simpático, porque crente tem que ser simpático, não é verdade? Vocês são simpáticos, uma igreja que vive excelência. Eu e o pastor Elton realmente estamos muito felizes, muito gratos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ontem nós já estivemos com os casais na imersão de casais aqui na igreja. Foi a primeira, se eu não me engano, foi a primeira, gente? Foi a primeira. Virão outras, amém? Amém. E se você quer saber se foi bom, se não foi, pode perguntar para mim que eu vou te falar, tá bom? Se foi bom, se não foi, é claro que foi. Foi excelente. Então, se você, casal, não pôde vir ontem por algum motivo, venha no próximo. Assim que anunciarem, já reserva essa data na sua agenda. Venha, porque valeu muito a pena, não valeu, casais? Amém. Eu quero compartilhar, e aí nessa manhã, então, Dia das Mães, o Senhor me falou assim: Suzane, vai que é sua. Falei, ai meu Deus, mas é tão, né? Eu adoro ver meu marido pregar. Falei, não, mas vai que é tua. Eu falei, então tá bom. O que o Senhor quer compartilhar através de mim nessa manhã? Como o Elton falou, ele estará aqui à noite, também trazendo uma palavra do Senhor. Então nós aguardamos o seu retorno hoje à noite para compartilharmos mais uma vez da palavra de Deus. E eu quero compartilhar para começar uma história de uma mãe. Aconteceu que tinha a mãe, o pai, o filho devia ter seus 4 anos de idade, e os pais estavam passeando, né, com seu filho, foram para um alto, assim, num monte, e ali naquele alto do monte, perto de um penhasco, né, de uma descida, não um penhasco, mas era uma descida, havia muito mato, estava dentro da cidade, lá embaixo tinha a rua, né, dava para ver o bairro inteiro, tinha a rua, e ali em cima a mãe e o pai, a criança. E aí os pais decidiram tirar uma foto, fazer um vídeo. E aí os pais ali preparados, né, vamos fazer um vídeo, vamos falar o quê, vamos tirar foto. E a criança ali de 4 anos. E os pais dando as coordenadas, né, meu filho, cuidado, olha, tem mato, você vai cair, vai sair rolando lá para baixo. Então, cuidado, preste atenção. E aí os pais ali vigiando. E a criança tinha um boneco. Boneco tipo super-homem, era do Homem-Aranha. Aqueles bonecos assim, sabe? Quem é mãe aqui de menino sabe do que eu tô falando. Tem do Homem-Aranha, tem do Batman, tem não sei o quê. E aquela criança, então, estava com um desses bonecos. Então, a preocupação da mãe não era só da criança sair rolando, mas daquele boneco, era o boneco preferido. Era do boneco sair rolando o penhasco abaixo. E ali os pais tentando fazer o vídeo, tirar a foto e vigiando ao mesmo tempo a criança e, né, cuidando da criança não cair, o boneco não sair rolando. Aquela situação toda. E o que vocês acham que aconteceu? Quem caiu? A criança ou o boneco? O boneco. Graças a Deus a criança continua viva, mas o boneco caiu. Era o boneco preferido da criança, gente. E o menino chora, e o menino sei o quê. Na mesma hora, a mãe, sem pensar, decidiu descer, enfrentar aquele mato e descer, porque ela conseguia ver o boneco aonde que estava. Não estava muito distante, na cabeça dela ela imaginou que conseguiria chegar até o boneco, só que pegando o boneco ela não conseguiria voltar. Porque era meio íngreme, não dava para ver, era mato alto, não dava para ver aonde colocar a mão, onde pisar. A única saída daquela mãe seria terminar de descer aquele morro. E a mãe, sem pensar, foi. Quem é que a mãe aqui vai entender? A mãe foi. E o pai olhando, mas você vai pegar? Vou pegar. Mas e a criança chorando, e o pai não sabia o que fazer, a criança também não sabia o que fazer, só chorava. Aquela mãe sem pensar. Gente, mulher tem medo de tudo. Mulher tem medo de barata, verdade? Verdade. Mulher tem medo de cobra, mulher tem medo de grilo, Aquela mãe não pensou em nada. Ela simplesmente foi resgatar o boneco do filho. E como eu expliquei, não bastava apenas pegar o boneco, tinha que terminar de descer aquele morro. E a mãe foi, o pai e o filho desceram,
desceram a rua, desceram naquele lugar, desceram a rua e ficaram lá esperando a mãe descer e terminar de enfrentar aquele matagal todo com o boneco na mão. E eu quero dizer para vocês que essa mãe fui eu. Essa mãe tá viva, a mãe tá viva, o boneco está guardado até hoje. Ai, se você jogar esse boneco fora, ele precisa ficar guardado eternamente. Porque essa mãe fui eu. Que sem pensar... Gente, esses dias eu não consegui sair de casa porque tinha um grilo na porta. E ele estava alvoroçado, aquele grilo, ele ia pousar em mim. E eu chamei o Theo, falei, Theo, pelo amor de Deus, tira esse grilo que eu preciso sair. E o Theo foi lá e tirou. Gente, eu não pensei em nada. Eu só pensava em resgatar aquele Homem-Aranha. O Elton falava para mim, Suzane, o Homem-Aranha custa R$ 69,90. Falei, não é outro. Ele precisa desse Homem-Aranha. E eu fui pegar aquele Homem-Aranha. A gente tem vídeo disso, pelo que a gente não lembrou de separar. A gente tem vídeo. O Elton desceu com o Theo e eles ficaram me olhando, rindo, tirando foto. Olha, mas por que eu resolvi contar essa história? Porque mãe é assim. Mãe não pensa. Mãe, quando vê que o filho está passando por uma situação, ela arruma a força, não sei da onde, ela enfrenta grilo. Depois eu fiquei pensando, o que devia ter naquele mato que eu não vi? Mas graças a Deus que eu não vi, não senti. Glória a Deus. Eu acho que eu estava de calça comprida, mas acho que bateu tanto mato que a minha perna ainda assim ficou um pouco arranhada, né, do mato ali batendo. Eu fiquei pensando o que tinha naquela terra, o que tinha naquela montanha que eu pisei, que eu passei, não vi nada. Mas mãe é assim, não é verdade, gente? Tem coisa que pai não entende, que só mãe faz. E o filho não tem noção do que a mãe faz, não é verdade? E eu fiquei surpresa quando o pastor pediu para todas as mães levantarem. Tem muita mãe aqui hoje, né? Produção alta. Oi? Produção alta. Eu fiquei surpresa com a quantidade de mães. Glória a Deus pela sua vida que está aqui hoje. E eu quero te dar parabéns, porque eu sei que você enfrenta mato, eu sei que você enfrenta, né, noites mal dormidas, eu sei que você enfrenta o que for para cuidar do seu filho, para resgatar o boneco dele. E essa é a minha história, gente. E eu quero compartilhar a história de uma outra mãe. Porque ser mãe é isso. É ter responsabilidades. A mãe, ela não sabe do que ela é capaz até que nasça uma mãe nela. Muitas mulheres e muitas meninas, mulheres têm medo de ser mãe porque se acha incapaz. Mas a verdade é que quando nasce um filho, nasce uma mãe. E junto com a bênção, porque é claro que é uma bênção ser mãe, é uma bênção constituir família, né? Crescer e multiplicar, é uma bênção. Mas junto com isso, vem a responsabilidade. E para você que é jovem, eu quero, né, iniciar a falar o seguinte, olha, se você se sente incapaz, acredite. Quando você nascer mãe, quando vier um filho, o Senhor vai te abençoar tremendamente e você será capaz de ser mãe, de cuidar dessa criança, de constituir uma família, né? Mas junto com as bênçãos, é claro que vem a responsabilidade. É claro que vem os desafios. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso no encontro de casais que nós tivemos. Junto com ser mãe, traz preocupações, traz um senso de responsabilidade muito grande. Por isso, filho, que você vê a sua mãe surtando. Sim, mães surtam. O último surto que eu tive lá em casa, o Theo chegou e todos os dias, quando ele chegava da escola, ele pedia alguma coisa, pedia para comer na rua, pedia... Eu sei que eu surtei naquele dia. Eu falei, para de me pedir para comer na rua. Eu fiz comida para você em casa. Surtei. Mãe surta. Quem aqui já viu sua mãe surtada? Pode levantar a mão. Tem gente levantando. Levanta, minha filha, levanta. Porque é verdade. Surta, não surta, meu filho? Gente, acontece.
Faz parte de ser mãe, não é? Faz parte de ser mãe surtar. Acontece, é natural. E depois que a mãe surta, ela se culpa. Ela fala, por que eu surtei? Eu tô ficando louca. Acho que eu preciso de terapia. Quando acontece alguma coisa errada com o filho, aí a mãe fala, mas eu tentei. Eu fiz o meu melhor, o que aconteceu? Eu errei. Naquele dia que o boneco caiu, eu falei, eu sou a pior mãe. Como que eu levo meu filho para cima da montanha? Podia ser ele. Aí a mãe surta, aí a mãe fica preocupada, aí a mãe se culpa. É verdade, gente, a gente está rindo, mas é estressante. É estressante, porque a mãe estressada é estressante, o filho, quando vê a mãe estressada, a casa caiu, o pai fica com aquela cara de que não sabe o que vai fazer, está surtando com ele, daqui a pouco sou eu, deixa eu ir embora. É meio assim, não é verdade? Mas eu tô aqui para dizer de maneira bem descontraída que acontece, é normal, faz parte de ser mãe, enlouquecer, surtar, faz parte de ser mãe se sentir culpada. Junto com a mãe também nasce o julgamento. Você tem o primeiro filho, qual é a pergunta? Quando vem o segundo? Coitada da mãe. Se o filho dorme muito tarde, mas pô, você deixa seu filho dormir tarde, 11 horas da noite, seu filho está acordado. Que absurdo. Se o seu filho passa o dia inteiro na escola, mas quem é que está educando seu filho? Você deixa seu filho inteiro cuidando. Aí se a mãe trabalha fora de casa, aí quem está educando seu filho? Você deixa seu filho o dia inteiro na rua? Aí se você é dona de casa, você também é julgada por ser dona de casa. Não faz nada, só fica em casa. Se você fica em casa cuidando dos seus filhos, nossa, mas você vai depender do seu marido para sempre? Junto com a mãe, nasce tudo isso aí. E se você é filho, se você é homem, pode ficar tranquilo que essa palavra vai ser para você também. Porque eu sei que você vai se identificar em alguns momentos. E a palavra de Deus é para todo mundo, amém? E junto com a mãe nasce tudo isso. E eu quero então compartilhar com vocês, né, nesses dias, pensando o que o Senhor gostaria de ministrar. Eu lembrei dessa história minha. Eu fiquei refletindo sobre o que é ser mãe, com toda essa complexidade que a gente acabou de falar aqui rapidinho. E eu quero dizer para você que teve uma mãe muito abençoada na Bíblia. Mas eu tenho certeza que essa mãe também teve um leve surto. A Bíblia não conta, porque a Bíblia é muito engraçada. A Bíblia ela fala sobre os pontos principais, claro, né? A Bíblia é completa, amém? A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Não precisamos colocar nada e muito menos tirar nada. A Bíblia é completa. Mas entre linhas, eu fico imaginando algumas histórias. Na minha cabeça, e o Elton fala muito isso também, que na cabeça dele, na minha cabeça, não sei se isso acontece com você, a gente lendo as histórias da Bíblia, eu fico imaginando como Hollywood, um filme de Hollywood. Como é que foi essa cena? Aí eu fico imaginando. Como é que era a cara? Qual será que foi a cara de Jesus nessa hora? A minha cara ia ser muito brava. Qual deve ter sido a cara de Jesus? E eu fico então tentando imaginar as cenas, sabe? E eu quero então compartilhar um trecho de uma história da Bíblia, de uma mulher que foi agraciada por Deus. Uma mulher, gente, que tira o meu chapéu. Mas como mãe, eu fiquei imaginando aquilo que ela passou. E eu me identifiquei com ela, eu me identifico com essa história, eu fico tentando imaginar o que ela viveu. E essa mulher é Maria. O tema da minha palavra hoje é guarde o seu coração. Junto com Maria nós vamos aprender, guarde o seu coração. O texto está em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Lucas 2, a partir do versículo 41 até o versículo 52. Vai aparecer aqui atrás? Não. O pessoal abre a Bíblia? Eu estou na versão Almeida. Almeida Revista e Atualizada.
Lucas 2, a partir do 41. Foi? Foi. E eu rapidamente quero te convidar a entrar nessa história, tá? Pensa naquele filme cinematográfico de Hollywood. Vamos entrar nessa história e imaginar o que aconteceu aqui nessa situação. Até o 51, tá? Me ajuda aí, que senão eu vou passando. Eu não sei se já acabou ou não. Até o 52, desculpa. Do 41 até o 52. Diz assim: ora, todos os anos iam seus pais, aqui está falando de Maria e José, a Jerusalém, à festa da Páscoa. Então, todos os anos eles tinham aquele costume, a família, de ir para uma festa muito importante. Imagina aquela viagem, gente, que é programada o ano inteiro. A maior festa, grande expectativa aquela família tinha de fazer aquela viagem. Eles faziam a viagem andando, peregrinando, era uma viagem longa. Imagina quantas malas. Você já fez uma viagem longa? Você já fez uma viagem distante? Você já fez uma viagem em que você e sua família criou muitas expectativas para que ela acontecesse? Então se imagina nessa situação. E tendo ele, Jesus, já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles da festa, ou seja, depois de alguns dias de festa, porque para os judeus é assim, não é um dia de festa, são 7 dias de festa, passaram ali pela Páscoa, viveram aquele momento mágico, aquela viagem importantíssima, que não tinha só eles, mas tinha toda a comunidade, todo o povo de Deus se reunia naquela grande festa. Então imagina uma multidão, como que foi essa festa, o quanto que eles aproveitaram. Uma festa profundamente espiritual, mas uma festa, né? O judeu gosta de comemorar, gente. Povo de Deus, eu não falei no começo, povo de Deus é feliz? Povo de Deus feliz, todos reunidos. E então terminou a festa. Gente, final de festa. A mãe, quando termina uma viagem de férias, ela sabe que ela vai precisar descongelar o frango. A mãe, quando termina uma viagem de férias, fala: eu vou ter que voltar a lavar roupa todos os dias. Não é verdade? Bom é ir, bom é montar a mala, mas voltar, desarrumar a mala, gente, olha, é desanimador, né? Voltar de viagem é desanimador. Então imagina eles voltando daquela viagem, tendo que andar toda a volta, todo o caminho de volta, arrastando mala e regressando eles. Terminados aqueles dias de festa, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José, nem sua mãe. Quem aqui já perdeu um filho? Perdeu de se perder dentro da loja? Cadê o filho? Cadê a criança? Meu Deus, eu sei que você surtou. Eu sei que esse foi um dos maiores surtos que você teve. Cadê a criança? Aonde está? Para onde foi? Pensando, porém, eles que viria Jesus de companhia pelo caminho, né? Tá com alguém. Tá vindo com alguém. Gente, essa história aqui, vocês acham que Esqueceram de Mim foi Macaulay Culkin? Gente, o primeiro Esqueceram de Mim foi esse aqui, ó, Jesus. Foi esquecido na viagem. Mas deve estar com alguém. Família grande não é assim? Deve estar com um tio, deve estar com um primo. Acharam que estava com alguém. Pensando, porém, eles que Jesus viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia de viagem, gente, caminhando. Ok, a gente não imagina isso hoje com qual distância. Imagina um dia de viagem de carro. Você passa um dia viajando de carro. Andaram, quer dizer, percorreram, viajaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram em Jerusalém em busca dele. Pensa na situação desse pai e dessa mãe. Vocês acham que eles estavam normais? Vocês acham, gente, que eles estavam normais com cara de paisagem? Eles deviam... Maria e José
Deviam estar, e já devia ter rolado uma briga entre eles. Uma DR? Mas tá contigo. Não tá comigo. Devia estar com você. Não estava comigo. Como que você não viu? Já rolou uma briga ali do casal. A Bíblia não conta, mas eu posso imaginar e você pode imaginar também, né, gente? Fala a verdade. Fala a verdade. Ainda é Jesus. Como que se perde Jesus, pastor? Pelo amor de Deus, como que se perde Jesus? Pois é, vai vendo. E aconteceu que passando 3 dias. Quem aqui já perdeu o filho mesmo numa loja, numa rua? Levanta a mão de novo. Imagina você, querida, 3 dias procurando seu filho. Você já tinha ido na delegacia. Você já tinha desaparecido. Muito Rivotril, porque ia ficar sem dormir. Descontroladíssima. Gente, de verdade, eu sei que você sempre imaginou Maria como uma santa. Mas fala a verdade. Ela estava, gente, sã aqui? Não estava. Se fosse você estaria colando nos postes, desaparecido. Meu filho, liga por favor. Você estaria prometendo 3 milhões de reais. Você nem tem 3 milhões de reais. Mas se alguém achar o seu filho, você ia estar prometendo entregar 3 milhões de reais. Eles passaram 3 dias até descobrir onde Jesus estava. E acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo. Jesus então estava no templo e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. Pensa na emoção dessa mãe, gente. De sair correndo para abraçar esse menino. E disse-lhe sua mãe, mas não foi assim, não disse, oi querido, filho, por que fizeste assim para conosco? Jesus, por que é que você ficou aqui? Aonde você estava, garoto? Você me matou do coração. Eis que teu pai e eu... Ai, não, ainda bem intenso, né? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. A gente estava louco atrás de você. E ele lhe disse, Jesus disse, por que é que me procuráveis? Porque criança é assim, né? Mãe, por que isso? Nada a ver. Nada a ver, mãe. Calma, estou aqui. Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, né? Jesus desceu com os pais e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Deixa aqui, volta para mim. Vamos ler essa última frase. E sua mãe, tá? 1, 2, 3 e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Próximo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Amém. Imaginou a cena? Pois bem, vamos lá. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, e esse texto que nós lemos, né? E sua mãe, porém, guardava essas coisas no seu coração, é um dos versículos preferidos da minha mãe. E é um dos meus versículos preferidos também. De vez em quando eu paro e eu medito nesse texto, porque é uma frase tão simples. Mas depois de toda essa situação que nós imaginamos, que eu narrei aqui com vocês, né? Colocamos na tela lá de Hollywood, e a gente pode imaginar a situação, como que aconteceu. E esse texto termina com essa frase dizendo que Maria olhava para aquela situação e ela guardava todas as coisas. O texto fala, quando fala sobre guardar no coração, fala sobre emoção. Coração na Bíblia fala sobre sentimentos, emoções. E em primeiro lugar, o que eu quero compartilhar com você, mulher, mãe, você precisa cuidar do seu coração. Tem coisas que vão acontecer que você não vai entender. Tem situações que saem do seu controle, como aconteceu com Maria, saiu completamente. Gente, eles faziam essa viagem todos os anos. Jesus já estava com 12 anos. Há 12 anos eles faziam essa viagem. E até então correu tudo bem. Estava tudo sob controle. Mas num determinado momento, passou. E Maria e José perderam Jesus. Jesus ficou para trás, esqueceram de mim. E aquela situação saiu do controle. 3 dias procurando seu filho, procurando Jesus. Você se sente a pior mãe do mundo que você perdeu seu filho 3 minutos nas lojas americanas.
Imagina Maria perder 3 dias. Jesus. Se você se sente muito responsável em educar o seu filho, e graças a Deus por isso, porque seu filho é tão precioso quanto, né, qualquer outro filho. Mas imagina a responsabilidade de Maria em cuidar do Salvador. Porque ela não sabia exatamente como iria acontecer no fim. Mas ela entendia que Deus tinha um propósito para ela. Porque desde o início, a sua gestação foi um milagre. Ela já entendia que tinha algo muito especial com Jesus. Ela não tinha dimensão ainda do que iria acontecer. Mas imagina a responsabilidade dessa mulher. E diante de tudo que Maria vivenciou, o pânico, o surto que ela vivenciou, o medo. Imagina o medo que passou no coração dessa mãe. O que aconteceu? Quem pegou? Passou mal, caiu, ninguém viu. O que aconteceu? Imagina o medo que ela viveu. Mas ela entendeu que ela precisava se aquietar. Acalmar o coração dela. Diante de toda aquela situação que ela vivenciou. E ela entendeu que ela precisava não apenas observar a situação em si, ou focar nos problemas, focar no marido que também não ajudou a vigiar o filho. Não, ela entendeu que ela não precisava focar, ela não poderia focar nos problemas, mas que Deus estava fazendo além dos olhos humanos. E tinha algo da parte de Deus acontecendo naquele momento, naquela situação. Então, querida, quando alguma coisa fugir do seu controle, se você está passando por algum momento na sua família que você não entende o que está acontecendo, aquiete o seu coração. Guarde as suas emoções. Porque decisões são tomadas em momentos difíceis, decisões erradas são tomadas em momentos difíceis, justamente porque as emoções estão à flor da pele. Imagina se Maria falasse para José, nunca mais vamos fazer essa viagem. Era a viagem de Páscoa. Aquela viagem precisava ser feita todos os anos. E antes da crucificação de Jesus, Jesus estava na Páscoa e fez a última ceia com seus discípulos. Imagina se num momento difícil, problemático, Maria não guardasse o seu coração e ela decidisse nunca mais fazer a viagem de Páscoa. Não teria acontecido a última ceia. Então, muito cuidado com as decisões que você toma nos momentos difíceis. Por isso, guarde o seu coração. Mulheres controladoras muitas vezes, mulheres ansiosas, você está ansiosa, você está hiper preocupada, porque você está tentando resolver coisas que não cabem a você. Tem situações em que Deus está ministrando, aos seus olhos não tem nada acontecendo, aos seus olhos está tudo dando errado. Foi a pior viagem, foi a pior decisão, é o pior momento. Não, Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhuma situação foge do controle de Deus. Mãe, se você está cansada, eu sei que você pode estar ansiosa, eu sei que você tenta entender e ter o controle de todas as coisas. Faz parte da nossa natureza, mas está na hora de se aquietar, encontrar um lugar de descanso, cuidar, guardar das suas emoções e observar o que Deus está fazendo. Amém? 2. Maria não entendia o que estava acontecendo naquele momento, mas ela escolheu guardar, meditar e confiar. O que seria normal de uma criança estar fazendo? Lanchando. Acho que um dos primeiros lugares que eu procuraria o hotel da minha cidade seria num restaurante, numa lanchonete. Adora comer alguma coisa. Seria natural da criança estar lanchando, mas ele não estava numa lanchonete. Seria normal de uma criança se perder dos seus pais, encontrar um outro amiguinho e ficar brincando na rua. Eu consigo imaginar Jesus brincando na rua com os amiguinhos. Ah, meus pais foram, daqui a pouco eles voltam. A criança é meio assim, né? Ah, meus pais foram, mas daqui a pouco eles voltam e vamos aqui brincar. Mas quando os pais voltaram, Jesus estava num lugar que não era muito conveniente para a criança. Assim, né? Naturalmente, não era um lugar de criança. Jesus estava no templo. E eu quero então te dizer que tem coisas que às vezes parecem estranhas aos seus olhos.
Mas Jesus estava no templo, que lugar esquisito. Tem coisas estranhas que acontecem, sabe para quê? Para que você possa se colocar num lugar de oração e de confiança em Deus. Se tem coisas estranhas acontecendo, se você não entende muito bem o momento em que você está vivendo com a sua família, se você não sabe exatamente o porquê que aquilo ali está acontecendo, guarde o seu coração e vá para um lugar de oração e de confiança em Deus. Nós precisamos aprender a observar as coisas, ao invés de simplesmente tentar solucionar. Nós precisamos meditar, refletir, entender que muitas vezes tem algo sobrenatural que está acontecendo. Você não tem todas as respostas, você não entende, mas tem algo sobrenatural que está acontecendo que talvez você não consiga enxergar. Confie o seu presente, entregue para Deus o seu presente, o presente do seu filho, né? A sua história hoje. Confie no Senhor o seu presente, descanse com aquilo que aconteceu no passado, que passou, passou. E entregue para Deus o futuro da sua casa, o futuro da sua família. Amém? Então, em primeiro lugar, mãe, todos aqui presentes, nós precisamos cuidar do nosso coração e das nossas emoções. 2, você pode não entender o que está acontecendo, mas escolha guardar o seu coração, meditar, confiar em Deus. 3, acredite, Deus escolheu você. Deus, e aqui eu estou falando para mãe, para pai, para filho, você não está na sua família à toa. Deus escolheu você, porque sabe que você é capaz. Porque sabe que você tem a capacidade, é o próprio Deus quem te capacita, para você fazer diferença na sua família. É você quem precisa orar, é você quem precisa guardar o seu coração, é você que Deus escolheu para estar na sua família. Mas, pastora Suzane, você não sabe o que está acontecendo. Não, eu realmente não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. E eu sei que é Deus quem te fortalece. Eu sei que é Deus quem te capacita. Você talvez tenha feito perguntas para Deus que parecem não ter respostas acerca do seu filho, acerca de uma situação que está acontecendo. Mas deixa eu falar uma coisa. A resposta para a solução da sua família é você. Mães, antes do seu filho existir na sua barriga, no seu ventre, Deus te olhou quando você estava no ventre da sua mãe. Deus te escolheu antes de escolher o seu filho, porque você veio primeiro. Deus te olhou lá no ventre da sua mãe, Deus te capacitou, Deus te criou. Então, para aquelas que estão se sentindo péssimas mães, autoestima lá embaixo, quero dizer para você, Deus te escolheu. Deus te formou. Deus preparou você para esse tempo. E Deus preparou você também para a maternidade. Deus te criou com imagem e semelhança de Deus. Amém? Mãe, Deus conhece a sua dor. Jesus, quando estava na cruz, olhou para Maria. E Jesus compreendeu a dor de Maria. E Jesus então pediu para que João cuidasse da sua mãe. Deixa eu falar algo para você. João não está aqui, mas o Espírito Santo está com você. Deus conhece a sua dor, o Espírito Santo conhece a sua dor. Deus sabe do que você está passando e o Espírito Santo é contigo para te capacitar, para cuidar de todas as coisas. José, a Bíblia não relata José no momento da crucificação, porque tem coisa que só mãe aguenta passar. Tem coisa que só mãe aguenta. Mas o Espírito Santo está com você hoje. Amém? Eu preciso terminar, eu estou aqui correndo. Filhos, ore pela sua mãe. Você já viu sua mãe surtada? Você já viu sua mãe feliz? Hoje eu acho que você está vendo sua mãe feliz. Um doce sua mãe está hoje, né? Amém, glória a Deus. O presente que ele deu para ela. Né? O valor desse presente, quantos presentes.
né? A própria presença alegra a mãe. Hoje você está vendo sua mãe feliz, doce, né? Você já viu sua mãe de tantas formas. Queridos filhos, quem aqui são filhos? Quem ainda tem pai vivo, mãe viva? Quem tem mãe viva? Ore pela sua mãe. Ore por ela. Coloque a sua mãe diante do Senhor. Sabe por quê? A sua mãe já te colocou tantas vezes em oração. Já orou tantas vezes pela sua vida. Então lembre-se de orar pela sua mãe também. Pelo momento que ela está passando, todos os dias. Fale com ela, mas lembre de orar por ela também. Aos pais que estão aqui, uma palavrinha rapidinha para encerrar. Cadê os pais, os maridos? Cadê os maridos que estão aqui? Os pais, maridos, pais. Muito bem. Maria, quando voltou para procurar Jesus, ela não voltou sozinha. José foi junto com ela. Maridos, se você, mulher, se você tem a oportunidade de criar o seu filho junto com o pai do seu filho, junto com o seu esposo. Homens que estão aqui, se vocês têm esse privilégio de educar seus filhos junto com a mãe genitora, então abençoe a vida dessa mulher, querido. Abençoe a vida dessa mãe. Ajude, abrace esse papel de paternidade, assim como José abraçou. José voltou junto com Maria para poder repreender Jesus e para ver que, graças a Deus, Jesus estava bem, né? Amém. Então, maridos, caminhem com as suas esposas, caminhem com as mães dos seus filhos, em nome de Jesus. Agora sim, o por fim oficial. Por fim, eu estou concluindo. O que a gente aprendeu ontem? A gente ensinou ontem para os casais, tá? O que acontece na nossa igreja? Quando eu e Elton terminamos, quando o pastor encerra a mensagem, quando ele fala assim, concluindo, e para terminar, todo mundo fala assim, ó, tá? E aí a gente, se sente muito especial. Então, gente, agora sim, para terminar, concluindo, agora sim eu gostei. Vamos precisar voltar, viu? Eu acho que depois da imersão, pastores, a gente pode pensar num retiro de casais. Quem é que gosta dessa ideia? Retiro de casais. Ou um congresso da família, sexta, sábado e domingo. Amém? Então, eu acho que eles querem que a gente volte. Tá? Então, a gente vai aceitar o convite para o retiro, viu, gente? Já estou de antemão avisando que a gente vai aceitar. Amém! Sabe qual foi a maior missão de Maria? A maior missão de Maria foi educar Jesus a ponto de entregar a sua própria vida para cumprir o propósito de Deus. Mães, pais, a nossa maior função é ensinar os nossos filhos a amar a Deus a ponto deles entregarem a própria vida para Deus. Amém. Quando Abraão estava levando Isaac, Abraão recebeu uma palavra de fazer um sacrifício. E Abraão então pega Isaac e eles juntos, e Isaac pergunta, mas pai, cadê o cordeiro? O que a gente vai sacrificar? Deus proverá o sacrifício. E Abraão então pegou o seu filho e levou para o sacrifício. Abraão não sabia o que estava acontecendo, porque se você colocar lá no filme de Hollywood, imagina esse pai. Porque hoje a gente lê a Bíblia, a gente sabe o início, o meio e o fim. Abraão não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia, ele sabia que Deus iria prover, mas como? Imagina o medo, imagina a situação. Gente, ele era um homem de fé, eu não estou falando que não, mas ele também era humano. Pensa essa situação, se coloca no lugar. Mas Abraão foi junto com seu filho. E muitas vezes nós olhamos essa história na perspectiva do pai, como adultos, a gente olha na perspectiva daquele adulto, daquele pai, e tá certo, a gente pode aprender muitas coisas com Abraão, mas aquele teste do sacrifício não estava sendo apenas para Abraão, estava sendo para o próprio filho Isaac. Ele seria sacrificado se Deus não providenciasse um cordeiro. Será que o seu filho está pronto a se sacrificar por Deus? Será que você tem ensinado
Abraão estava ensinando o seu filho que, se necessário, nós colocamos a nossa própria vida em sacrifício a Deus. O maior papel de Maria. Eu sei que já era plano de Deus, eu sei que Jesus sabia que ele era Deus, eu sei dessa parte toda teológica. Mas eu sei que Maria também teve um papel fundamental na educação de Jesus, para que ele pudesse cumprir o seu propósito até o fim, a ponto de se entregar, morrer na cruz como ele morreu, para cumprir o propósito de Deus. A minha oração hoje é para que todos os pais aqui presentes, mães, pais, possam educar os seus filhos, um coração obediente, amando ao Senhor, a ponto de entregar a sua própria vida. Aos filhos, a minha oração é que vocês aprendam a amar ao Senhor. Assim como Jesus fez, em obediência, amar ao Senhor, a ponto de entregar a sua própria vida. Amém?